Olá pessoal, olá! Vocês já ouviram a expressão olho gordo? Exatamente isso. Tem uma expressão que é assim, olho gordo. Existem muitas expressões engraçadas e específicas, e essa é uma delas, olho gordo. Não tem nada a ver com gordofobia. Essa é uma expressão que diz respeito àquela pessoa que olha o que é do outro. Como eu, por exemplo, se eu tenho alguma coisa que é minha e alguém está de olho, invejando o que eu tenho, isso é uma cobiça. Ou, como essa expressão tenta colocar, um olho gordo. Eu comecei com essa expressãozinha assim, porque nessa minha palavra eu quero destacar o 9º e o 10º mandamento que começam com a expressão não cobiçarás. Não cobiçarás. Essa é o estudo de hoje, é a mensagem que tivemos nos cultos deste domingo. Nós estamos fazendo uma série analisando os mandamentos e hoje estamos chegando no final e analisamos este mandamento que nos diz: não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, o marido do teu próximo, nem os seus empregados, nem o seu gado, diz lá o texto bíblico naquele contexto, né? Nem coisa alguma que lhe pertença. Cobiça. Esse é o tema de hoje. Cobiça é algo assim bastante singular, bastante específico, para falar bem a verdade. Deixa eu explicar por quê. Outro mandamento, por exemplo, como não matarás, ele parece muito óbvio, juridicamente condenável. Aliás, intimamente a gente percebe que há um pecado em tirar a vida, em machucar o outro. Mas a cobiça é algo mais subjetivo, sabe? É algo que está lá na mente da pessoa, que nasce de um coração, por sinal, nasce de um coração ingrato e descontente. Mas ela é tão interna que não fica evidente, óbvio que ela é um pecado. Aliás, por isso que Romanos, capítulo 7, versículo 7, Paulo diz justamente isso. Olha, a lei me mostra o pecado, ela é como um espelho que revela o pecado para mim. E aí diz o texto de Romanos 7,7, se a lei não dissesse que cobiçar é pecado, eu não saberia. Então mostra aqui nesse texto que justamente há uma singularidade, que nesse texto aqui nós vemos algo específico de um mandamento assim bastante diferente, né? Bastante diferente nesse aspecto. E é nesse sentido que queremos também distingui-lo de outros, analisar esse mandamento nesta perspectiva. E perceber que a Bíblia diz que ele é uma semente do mal. Vou repetir aqui. Ensina-nos esta palavra que a cobiça é uma semente do mal. Ou uma porta de entrada para todos os outros pecados. Interessante que os 10 mandamentos terminam com essa expressão não cobiçarás, sendo ela uma porta de entrada para todos os outros pecados. Eu explico isso melhor e você vai entender claramente. Primeiro, a pessoa tem uma cobiça por algo que não é dela. A partir dessa cobiça, ela mente para conseguir o que ela quer. Daqui a pouco ela rouba para conseguir o que ela quer. Daqui a pouco ela até mata para conseguir o que ela quer. É o que está escrito, você pode conferir na sua Bíblia, no texto de Tiago. Lá no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 14 e 15, fala sobre essa concepção da cobiça ao pecado, aos outros pecados. Assim, pessoal, somos convidados a ter muito cuidado com a cobiça, que nasce de um coração ingrato e descontente. Lá em 1 Reis, capítulo 21, 1 Reis 21, texto do Antigo Testamento, tem uma história muito curiosa sobre, digamos que a gente aplique ali a cobiça, a mentira e assim por diante. Eu vou contar rapidamente ela aqui e desafio você a ler todo o capítulo lá. 1 Reis, capítulo de número 21. Lá está escrito assim que o rei Acabe, ele estava no seu palácio e ele desejava muito adquirir um terreno, ficava ao lado do seu palácio. Tinha um parreiral muito bonito, uma plantação de uvas muito bonita. Ele, eu queria, seria muito bom ter essa plantação para mim. Ele começa a colocar os olhos e a cobiçar. E aí ele vai falar com o dono.
e diz assim, eu quero essa plantação para mim, eu te dou uma terra em outro lugar qualquer, pode escolher. Mas aí o dono, que é o Nabote, diz assim, não, eu tenho um apego sentimental por essa terra, eu ganhei ela de herança dos meus avós, ela é minha, eu não... Não, mas diz o preço que eu te pago, nem que seja o dobro. Ele, não vou vender. Diante desse não, o rei Acabe, de maneira muito mimada, inclusive parece um adolescente mimado, ele vai para casa, diz o texto bíblico, que ele se fecha no quarto dele, que ele nem come, de tão triste porque não conseguiu aquilo que estava cobiçando. Aí entra em cena a famosa e muito má rainha chamada Jezabel. Diz que a Jezabel chega para ele, para o Acabe, e diz aqui, vem cá, tu é rei ou não é? E aí diz, deixa que eu resolvo isso. E ela contrata gente, pessoal, ela promove uma reunião, contrata e suborna pessoas para inventarem falsos testemunhos do Nabote, providencia a prisão e a morte do Nabote. E aí, morto Nabote, ela diz para o rei, bom, agora pode pegar, a propriedade é tua. Vejam como essa cobiça, esse desejo por algo que não é seu, é uma porta de entrada para muitos outros pecados. Como bem ilustra essa palavra? O pecado de Adão e Eva. O pecado primeiro começa pela cobiça dos olhos. Eva olhando aquele fruto, sendo tentada por ele. Assim também Davi, que olhou e cobiçou a mulher de Urias e cometeu vários pecados, se enredou na vida por causa disso. A palavra para mim, para você, é não cobiçarás. E o remédio, o antídoto contra isso, é o perdão de Deus, obviamente, mas também o dom do contentamento. Gravem isso, é o dom do contentamento. Aprender a olhar as coisas que se tem, as bênçãos que se recebeu e viver contente. Paulo escreve assim aos Filipenses, aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Porque, pessoal, o diabo semeia descontentamento. Às vezes a gente quer muito uma coisa, consegue aquela coisa, mas logo vem a semente do descontentamento e, consequentemente, da cobiça e da inveja por aquilo que você não tem. O resultado é que você nunca está feliz e nunca se sente bem-aventurado. E isso vira um ciclo vicioso. Por isso o mandamento não é só uma proibição, ele é um conselho para o bem viver. Eu lembro sempre dessa história, desse mandamento, não cobiçarás, de uma fábula que a gente conta, é uma história chamada A Nuvenzinha Triste, história de uma nuvenzinha. Conta a história de uma nuvenzinha que estava sempre descontente, que não se agradava pelo que ela era. Então, o que acontecia com essa nuvenzinha? Ela enxergava, por exemplo, um passarinho. Dizia, eu queria ser um passarinho. Eu não gosto de ser nuvem, eu queria ser um passarinho. E aí, nessa história, ele começa a usar o vento, né? Para então pegar daqui e dali, para sentir-se e ficar parecida com um passarinho. E aí, sabe quando a gente olha uma nuvem, parece que alguma coisa? Aquela nuvem ficou parecida com um passarinho. Agora ela ia viver contente. Mas ela vê que ela não consegue cantar, que ela não consegue pousar nos galhos e volta a viver triste a sua vida como nuvem. Ela vê um avião, tenta ficar igual um avião, mas não consegue, volta a ficar triste. Ela vê então uma pipa, uma pandorga, crianças brincando com esta pipa, ela tenta ser parecida com a pipa, até consegue ficar parecida com a pipa, mas ela vê que não tem barbante, que não tem crianças e volta a viver descontente. Nesta fábula, a nuvenzinha fica tão triste, e quando a nuvem fica triste, na história, ela chora. E quando a nuvem chora, na fábula, chove. E quando chove, ela olha para baixo, na sua chuva, que eram as suas lágrimas, e ela percebe que as plantas estão felizes, que as flores estão viçosas, que ela tem uma parte importante nisso. E ali ela encaixa, descobre a sua identidade e fica feliz com o que é. Tem noção do Criador e da criatura que ela é. Essa é uma história que parece ser para criança, gente.
mas que ela traz uma sabedoria profunda de identidade, de reconhecer quem nós somos, o sentido que nós temos e de contentamento, de aprender a viver contente com os dons e com o propósito e plano de vida que nos é encaminhado. Que bela história para a nossa reflexão. Assim, vou abrir aqui o texto do Salmo 37. O Salmo 37 é muito afamado por causa do versículo 5, que é aquele que diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Mas, olha, vou ler o versículo 3 e 4. Vejam como são palavras especiais para este mandamento e essa mensagem. Diz assim: confie no Senhor e faça o bem. Habite na terra e alimente-se da verdade. Agrade-se do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Olha que especial, pessoal. Primeiro versículo 13, assim: confie no Senhor e faça o bem. O contexto do Salmo 37, né, é justamente assim, uma análise e uma reclamação de que a gente olha a vida dos que vão bem na vida fazendo mal e se dão bem. Pessoas que roubam, que fazem o mal e se dão bem na vida. E a gente olha, mas que saco, que coisa triste. Faz tantas coisas erradas e está bem na vida. E aí Deus diz pra gente: calma, não segue o caminho deles, não tenha inveja disso. E aí o versículo diz: confie no Senhor e faça o bem. A tentação de agora eu vou fazer mal que nem eles. Não, confie no Senhor e faça o bem, diz o texto. E ainda agrade-se no Senhor, diz o texto, versículo 4. Agrade-se do Senhor. É mais ou menos um paralelo àquele outro texto de Filipenses que diz: alegrai-vos no Senhor. Quer dizer, encontrar agradabilidade, ficar feliz com o que Deus nos dá, com o propósito, com que Deus, o jeito que Deus me fez. Deus fez uma nuvem, Deus fez a mim. Encontrar alegria nisso. E aí olha só a promessa: e Ele satisfará os desejos do seu coração. Que não são uma cobiça, são desejos que Deus planta para nos motivar, mas esses Ele vai abençoar. Mas primeiro, não foque apenas nesse teu objeto de desejo. Não faça desse objeto um Deus. Isso é idolatria. Por isso a cobiça também é uma idolatria. Alegre-se e agrade-se no Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Busque em primeiro lugar o reino de Deus, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Irmãos e irmãs, eu comecei falando lá sobre a expressão olho gordo. Digo para vocês, não tenham medo de mal olhado, de olho gordo, ou sei lá o quê. Porque nós que estamos em Cristo, temos o escudo da fé. Nós somos revestidos pela sua proteção. E nós somos a menina dos olhos de Deus. Sim, o Salmo 34 diz que Deus nos olha. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos. Entenda, pessoal, que não é naquele sentido de, ó, Deus está olhando, um Deus irado. É um Deus de misericórdia. Em Cristo, Deus nos olha com amor e misericórdia. Ele não vê os nossos pecados, mas quando estamos revestidos, justificados pela fé, revestidos de Cristo, Ele vê a beleza, a santidade de Cristo em nós, que nos é atribuída por meio da fé. Portanto, ali podemos nos sentir seguros, renovados em nossa identidade e prontos para o verdadeiro sentido da vida. Assim, queridos, tenhamos essa segurança e essa alegria. Eu quero terminar essas palavras aqui com o texto de 1 João, capítulo 2, versículo 15 a 17. 1 João, capítulo 2, versículo 15 a 17, diz assim o texto: não amem o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como os seus desejos. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece
para sempre. Por isso fica este mandamento como conselho e direção: não cobiçarás, e fica a certeza de que estamos protegidos em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Que assim seja. Amém.